Antigamente encontrávamos nas boticas, ao lado da cânfora e do tomilho, dentes de lobo moídos, penas de perdiz e pó de múmia. Durante séculos as pessoas se trataram com todo tipo de poções, um pouco bizarras, mas às vezes eficazes. Hoje nossos preciosos remédios são fabricados nos laboratórios das grandes indústrias farmacêuticas, onde os segredos são bem guardados. Se você quiser saber como os medicamentos agem e de que maneira são sintetizados, fique conosco. Veremos, inclusive, como serão os futuros medicamentos contra o câncer. Há alguns anos foram encontradas antigas receitas gravadas em plaquetas de argila que datam de 3000 a.C. O autor, um médico sumério, recomenda a seguinte mistura: tomilho, semente de planta de carpinteiro, moídos e dissolvidos em cerveja. Que doença seria tratada? Em que dose e com que frequência o remédio devia ser tomado? Tudo isso se perdeu no tempo. Hoje, como no passado, a arte de curar repousa em grande parte na prescrição de medicamentos. Quando um paciente consulta um médico, é possível que ele se decepcione se não sair do consultório com uma receita. O DEF, ou seja, Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, é, por assim dizer, a Bíblia do médico. Este livro contém a lista de todos os medicamentos, como agem, os efeitos secundários, as posologias. Quando o estudante de medicina, após alguns anos de estudo, compra seu DEF, ele supera uma etapa decisiva. Finalmente, tem o poder de curar. Os medicamentos de hoje não têm mais ligações com a superstição e o sobrenatural. Antes era bem diferente. Na época de Henrique VIII, um célebre médico inglês receitava a seus pacientes ricos 2 dracmas de pérolas brancas, 2 pequenas safiras, esmeraldas, filamentos de ouro e prata. Era mais fácil um medicamento como este aliviar o bolso do que o fígado do doente. O mesmo ocorre com Beneditine. Você sabia que, a princípio, esse licor era um remédio destilado por monges? A missão deles, naturalmente, era salvar almas, mas também aliviar os corpos. E eles receitavam seu precioso licor aos pacientes com problemas digestivos e problemas respiratórios. Que doentes felizes! Embora os médicos do passado tenham realmente encontrado remédios eficazes para várias doenças, todo o seu arsenal de pomadas, decocções, emplastros e gargarejos era prescrito sem que eles conhecessem a fisiologia normal do corpo humano, nem os mecanismos da doença, e menos ainda a ação do medicamento. Felizmente, hoje não é mais assim. A famosa aspirina, medicamento consumido no mundo inteiro. Ao tomarmos, sabemos com precisão o efeito de cada comprimido que ingerimos. Nos países ocidentais, de cada 2 pessoas, uma pelo menos consome um medicamento a cada 2 dias. Uma aspirina, um sonífero, um tranquilizante, um antibiótico. A lista é tão longa quanto os balcões de nossas farmácias, quer se trate de medicamentos de venda livre ou com prescrição obrigatória. Mas como agem esses medicamentos contra as dores e as doenças? O medicamento é uma substância química que possui ação terapêutica. Pode aliviar os sintomas, atenuar ou curar uma doença. Ele cura a bronquite, faz dormir, acalma a dor. Depende de sua estrutura química. Essa estrutura condiciona o fluxo do medicamento dentro do organismo. Vejamos o caso da aspirina, o best-seller dos medicamentos, que tem o ácido acetil salicílico como substância ativa. Seu consumo mundial, sob diferentes marcas, é estimado em 100 bilhões de comprimidos por ano. Como a maioria dos medicamentos, o comprimido de aspirina é tomado oralmente. Depois vai para o estômago, onde começa a se dissolver. Aí encontra seu primeiro obstáculo, a forte acidez estomacal. Felizmente, a natureza química da aspirina permite que ela resista a esse meio ácido, o que não ocorre com todos os medicamentos.
A insulina, por exemplo, deve ser injetada nos músculos, pois se transitasse pelo estômago, seria totalmente inativada. Em seguida, a aspirina se dirige ao intestino. Depois passa ao sangue, que a distribui por todo o organismo em menos de 1 minuto. Por isso, a aspirina será encontrada tanto nos órgãos em que deve produzir seu efeito, como naqueles que não são visados. Seja qual for o modo como são administrados, pela boca, pelo reto, por injeção ou por outro meio, a maior parte dos medicamentos é absorvida pelo sangue, que garante sua distribuição por todo o organismo. Apenas alguns medicamentos têm ação local, como as gotas nos olhos ou as pomadas na pele. A aspirina diminui a dor e a febre, e em doses mais elevadas, atenua certas inflamações. Ela age impedindo o organismo de sintetizar as prostaglandinas, substâncias químicas responsáveis por esses 3 sintomas. Quando nos queimamos, por exemplo, sentimos inicialmente uma dor viva causada pelo contato com a fonte de calor, que em seguida desaparece por alguns instantes. Mas, rapidamente, a dor volta, porque o organismo reage produzindo prostaglandinas na região da queimadura. Quanto à febre, ela resulta da presença de prostaglandinas no nível do hipotálamo. O hipotálamo é uma parte do cérebro que serve de termostato ao corpo humano. Uma grande concentração de prostaglandinas tem o efeito de ativar esse termostato, elevando a temperatura do corpo. Este processo pode ser causado, por exemplo, pela entrada de um micróbio no organismo. Inibindo a síntese de prostaglandinas, a aspirina alivia as dores que essas substâncias provocam. A aspirina age enquanto permanece em quantidade suficiente no organismo, ou seja, durante algumas horas. Com a absorção do medicamento, o organismo passa a se defender contra este corpo estranho. Aciona uma série de mecanismos para transformar e eliminar o invasor. O fígado desempenha um importante papel nesse processo. É o órgão onde várias moléculas de aspirina são transformadas e depois excretadas pela bilis. Mas é principalmente nos rins que a aspirina, como qualquer outro medicamento, é